Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Diletos ouvintes, internautas que nos acompanham, no Evangelho de hoje, Jesus está em Betânia. É um lugar situado na encosta oriental do Monte das Oliveiras, a 3 quilômetros de Jerusalém. Era juntamente com a vizinha de Betfagé, que nós escutamos inclusive no Evangelho ontem, no domingo de Ramos da Paixão do Senhor que escutamos. É o último ponto de descanso para quem subia a cidade vindo de Jericó. Nos tempos antigos não passava de uma aldeia, embora não fosse completamente desconhecida. Na Sagrada Escritura, por exemplo, é mencionada com o nome de Anania entre os lugares repovoados pelos Benjaminitas após o retorno da Babilônia. O prefixo Bet, que significa casa, teria sido adicionada depois, derivando até a forma Betânia, que em outras palavras podemos chamar de casa do miserável. Por si só é acolhimento, lugar para receber, uma espécie de hospedagem. E neste lugar nós escutamos o evangelista falar de algumas personagens, a saber, Marta, Maria e Lázaro, que Jesus tinha ressuscitado. Morreu de morte natural, a primeira morte. Jesus, inclusive, tinha perguntado a Marta: tu crês isto? Tu crês que eu sou a ressurreição e a vida? E assim acontece um milagre da ressurreição de Lázaro. É óbvio que depois ele morreu, mas ali Jesus demonstra sua autoridade, seu poder. Naquela região, em Betânia, onde nesse lugar ele tinha essa amizade com Marta, com Maria, com Lázaro, um lugar onde Jesus passava para repousar, para ter um momento, digamos, fraterno com seus amigos. E ali Jesus teria hospedado várias vezes na casa de Lázaro, em especial durante os dias que antecederam a paixão do domingo de Ramos até a prisão de Jesus. É o que escutamos logo no início do Evangelho de hoje, quando se fala em 6 dias. O número 6 é importante frisar que é o número da imperfeição. O 7º é da plenitude, da perfeição. Veja que ainda é um contexto imperfeito nesta preparação para a Páscoa do Senhor que se aproxima. Então, nessa semana, dada a curta distância que separa Betânia de Jerusalém, todos os dias ia e vinha pelo caminho, atualmente interrompido, que vai pelo Monte das Oliveiras. À noite, reporia as forças, rodeado pelos seus amigos e discípulos. Num desses momentos, se dá este episódio que nós podemos ler no Evangelho, protagonizado por Maria, da qual o Senhor afirmou: onde for anunciado o Evangelho, no mundo inteiro será mencionado também em sua memória o que ela fez. É o que Jesus diz, que o seu nome será lembrado por causa de quê? Da boa obra que ela realizou. E nós vamos falar daqui a poucos instantes. E não esqueça, se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva, deixe seu like e, se possível, um breve comentário abaixo sobre esse nosso momento de meditação com a palavra de Deus, tá bom? Agradeço. Então, o cenário não é a sua casa, mas a de um vizinho, Simão, conhecido pelo apelido o leproso. Aqui nós podemos recordar, por exemplo, a primeira unção que aconteceu, está narrada em Lucas 7,
36 a 50, onde naquela ocasião a mulher ela vai ungir Jesus, a mulher pecadora, e é reprovada pela sua atitude diante do Senhor. E Jesus conta uma história para ele sobre dois devedores. Um devia muito, outro era pouco. Um, por exemplo, era 500 denários e outro era 50. Então Jesus o questiona: qual deles então lhe ficará com mais amizade? E Simão, considerado leproso, diz: penso que aquele a quem mais perdoou. Por isso Jesus vai dizer: aquele a quem pouco se perdoa, pouco amor manifesta. E diz a mulher: os teus pecados estão perdoados, porque ela demonstrou muito amor pelo Senhor. Aos pobres Jesus tinha dito que sempre nós estaremos conosco, mas ele não. E ela estava, de certa forma, preparando para a sua sepultura. Foi um gesto de generosidade, de reconhecimento da dignidade do Senhor. Inclusive, a sua atitude converte-se, além disso, em um sinal profético da sua morte redentora. A segunda unção está aqui, nesse evangelho de hoje, onde ofereceram um jantar pela alegria da ressurreição de Lázaro, que estava de volta àquele grupo familiar. Lá ofereceram este jantar. Marta servia. A mulher que é ativa, que é uma santa, que tem muito a nos ensinar. Na sua relação com Maria, nós até dizemos que uma é ativa e a outra é contemplativa. Inclusive, na regra de nosso pai São Bento, isto não está prescrito, mas na ordem beneditina se tem como lema ora et labora, oração e trabalho. É preciso conciliar essas duas dimensões em nossa vida. Nem podemos ser pessoas só ativas, no sentido de missionários, apostólicos, e nem tampouco apenas pessoas orantes, contemplativas. Então a coisa está relacionada à outra. E ao mesmo tempo, inclusive, numa perspectiva beneditina, ao mesmo tempo que, por exemplo, estamos lendo a palavra de Deus, nós estamos também trabalhando, edificando o reino de Deus. Este reino que precisa ser acolhido, onde nós precisamos aderir. Cristo precisa reinar em nossos corações, em nossa vida. Pois bem, falamos de Marta e Maria, tomando meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ela ungiu os pés de Jesus, como aquela mulher pecadora do evangelho anterior que citamos, e enxugou com os cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume, encheu-se do aroma. O nardo é muito conhecido no Oriente como uma planta, e dessa planta era retirado o óleo aromático usado para fazer os perfumes, 100% puro, usado no templo em rituais de unção, que servia para cura, para as purificações, em outros contextos para afastar más intenções, para expulsar o mal. E custava muito caro, em torno de 300 denários, que era mais ou menos o salário de um operário durante todo o ano. Mas ela não se importa, ela dá o melhor para nosso Senhor, para ungir os seus pés, o seu corpo. E ele diz, em preparação para a sua sepultura, uma mulher totalmente desprendida.
Até Marta, certa vez, tinha repreendido Jesus porque que ela ficava a escutá-lo, enquanto ela poderia estar ajudando Marta nos afazeres de casa. Mas Jesus tinha dito certa vez, ela escolheu a melhor parte. Ela se colocava à disposição do Senhor, não que ela deixasse de lado as suas atividades, mas ela com o Senhor, ela procurava se dar. Era uma mulher desprendida, muito generosa, e é uma das coisas que nós somos chamados a praticar. É um ensinamento importante que Maria deixa para nós, para que não sejamos mesquinhos nem tacanhos com quem tão generosamente se excedeu conosco, até se entregar totalmente sem medida. Foi o que nós escutamos ontem no Evangelho da Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. E como ele diz, assim como eu dei a vida por vocês, vocês também devem se dar a sua vida para a salvação do mundo, mas unido a nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que Paulo chegou a dizer que estava pregado com Cristo na cruz, porque não se pertencia mais. Ele tinha buscado matar aquilo que é carnal em sua vida, para que fazer a vontade de Deus, que era o mais importante, exercer o seu apostolado à luz da proposta do Evangelho. Por isso, como consta em 2 Coríntios, Deus ama quem dá com alegria. Quem demonstra mais amor, como a mulher pecadora que nós escutamos antes, como Maria, que deu, que ofertou o que há de melhor para nosso Senhor Jesus Cristo. E isto incomodou outro personagem que nós lemos também no Evangelho de hoje, Judas Iscariotes. Repreendeu o gesto de Maria porque esse perfume tão caro poderia ter sido usado para ajudar os pobres. Para ele, ao que tudo indica, não era importante usar o que há de melhor para nosso Senhor, mas sim para os pobres. Jesus é o pobre por excelência. É o que rebaixou-se, que nós falamos em Kênosis, como nós escutamos na segunda leitura deste domingo, humilhou-se até a morte de cruz, obediente ao Pai, assumiu a nossa natureza humana, esvaziou-se de si para dar sua vida por nós. No entanto, Jesus não nega o valor da esmola que tantas vezes recomendou, como está em Lucas 11, 41, 12, 33, nem a preocupação pelos pobres, como consta em Mateus 25, 40, Jesus não nega, mas ele descobre a hipocrisia daqueles que, como Judas, aduzem falsamente motivos nobres para não dar a Deus a honra devida. Veja, leia em Mateus 26, 8 a 11, Marcos 14, 3 a 9. Judas, considerado o traidor que iria trair Jesus, inclusive depois daquele fato, ele sai para buscar uma ocasião e entregar Jesus por causa dos valores deste mundo, da matéria. Virando as costas para Jesus, não querendo participar da sua morte, de certa forma, fechando o seu coração para a obra de Deus. E nesse sentido, o Opus Dei é que participemos da sua glória, e para isso é preciso passar pela cruz, estar com Jesus. E naquela ocasião Judas sai e se alia, se filia em outro grupo, fora da comunhão com Jesus. Portanto, esta queixa em relação à generosidade da mulher
é uma hipocrisia. Com frequência, os servidores de Satanás se disfarçam de servidores da justiça. Por isso, Judas ocultou sua malícia sob a capa de piedade. Amados irmãos e irmãs, nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina a tomarmos cuidado com pessoas que não têm foco em sua pessoa, mas em si próprio, nos próprios interesses pessoais, pois esses adoram chamar a atenção se colocando preocupados com os pobres, buscando fazer caridade. No entanto, a preocupação é com seus bolsos, para que os mesmos nunca se esvaziem. Entre seus discípulos, Cristo quis que fossem representadas várias personalidades com comportamentos diversos, mostrando que sua igreja tem um pouco de tudo, que toda pessoa cristã deve sempre estar buscando fortalecer o espírito através da oração e da Eucaristia. Adoremos o Senhor. Nesta Semana Santa, que de fato seja santa em nossa vida, que a gente vá se santificando com nossas orações, dando o que há de melhor à nossa vida para Deus, como Ele nos ensinou: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A nossa vida é de Deus. Precisamos nos consagrar, entregar livremente ao chamado de nosso Senhor, aprender com Ele, fazer uma experiência para que possamos também ressuscitar com Ele nesta Semana Santa para uma vida nova, renunciando ao pecado, renunciando ao demônio, aos falsos ídolos, para abraçar a nossa cruz para seguir Jesus. Só nele encontramos a verdade, a vida, o fundamento para a nossa vida cristã. É o centro de nossa fé. Nele está o remédio da imortalidade. Que Deus, pela intercessão de seu Filho e Senhor nosso Jesus Cristo, nos ajude a sermos cada vez mais conscientes de nossas ações cristãs, para que sejamos dignos de sua promessa. Que Maria, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, e o bem-aventurado Pai São Bento, que sempre viveram na presença de Cristo de forma incondicional, nos ajudem a sermos seus imitadores. Agradeço a Deus mais uma oportunidade de estar com você através deste canal de evangelização, compartilhando a palavra de Deus, os ensinamentos, de modo sucinto, para que possamos fazer com que Cristo reine em nossos corações. Que a sua semana seja muito abençoada. Procure o sacramento da confissão, apresentando suas misérias à misericórdia de Deus, para que a misericórdia do Senhor te banhe, te lave de todas as impurezas e imundícias, para que você possa, renovada no Senhor, poder glorificá-lo com a sua vida. Deus abençoe, uma boa segunda-feira de Semana Santa e até outra ocasião, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Salve Maria!